Faz tudo onde quer que as faíscas estejam. Vamos buscá-las. Faíscas. Hum. É muito legal. Eu achei massa. Ó o áudio, ó o áudio. Tá começando agora. Segredos dos áudios. Cadê compartilhar a tela? Espuma. Espumas ao vento. Quem quer ler? Eu leio. Por Posso ler, favor. João? Ah, bom, desculpa. Espuma. A lucidez infinita e espaçosa e as ações que surgem dela são primordiais. Dentro do grande teatro da mente, uma miríade de dramas se desenrola. Ver que essa ilusão é a própria iluminação. Os jogos que jogamos, ser bom, ser mal, ter esperanças e ter medos, são apenas ondas no oceano. Cada fenômeno, tudo o que acontece, bom, mal, alto, baixo, desejado, não desejado, é inseparável da nossa mente não nascida. Como um sonho, como um arco-íris, essa vida inapreensível oferece maravilhas sem limite. E Obrigado. Não vejam. Uma coisa que essa ideia de massagem, né, que o professor James traz pra gente é muito importante. No sentido de que, na medida em que um ponto de referência é estabelecido, sujeito e objeto vão ser construídos. Tem uma coisa errada, não. Ah. É, não sei se eu consigo. Mas... Então, quando a gente entende que tudo é o processo, como a gente conversa no estudo do Comunidade Meditando Junto, né? Não há coisas, há processos. Processos abertos, surgimentos abertos. Você nunca encontra algo definitivo em lugar algum. Então, isso é um convite à abertura. Isso é um convite a abrir-se ao que é aberto. Ora, como é que eu vou abrir-se ao que é aberto? Eu só posso fazer isso relaxando. Eu só posso fazer isso soltando a ideia de que é fechado. Porque é aberto. Não há uma verdade definitiva em lugar algum. Toda verdade definitiva, seja interna, eu sou isso é assim, o mundo é assim, seja externa, ela é um investimento, ela é um agarrar, ela é uma artificialização. Não existe verdade definitiva.
Não existe sujeito definitivo, nem objeto definitivo. E é possível que você alimente durante muito tempo ideias, tensões sobre você. Isso vai trazer uma repercussão sobre o mundo, sobre as suas relações. Mas isso continua sendo um ato esforçado. O mundo não é tenso. O mundo não é agressivo. O mundo não é injusto. O mundo não é justo. A gente, nesse sentido, né, o convite é essa ideia, né, que os linguistas desenvolveram, que é muito apropriada, de letramento, de você saber ler a partir da verdade da vacuidade, né? Perceba, nada, em momento algum, foge ao processo. Nada consegue definir o que é o processo em termos absolutos. A ideia de eu, a ideia de corpo, são ideias. Eu e corpo não são encontrados definitivamente em lugar nenhum. Às vezes o eu está se sentindo bem, às vezes o eu está se sentindo mal. Ele é volátil, ele é livre, ele não pode ser estabelecido em termos fixos. E quanto mais você entra em contato com a sua abertura, com a abertura do que a gente chama de mundo, mais a ação é precisa, mas você vai ter coerência nesse sentido. Então, perceber que o que você está diante é a criatividade da vacuidade se expressando com a luminosidade do mundo, a luminosidade criativa, isso é o que ele vai dizer que é a própria iluminação. O que você sente, o que você faz, o que você deixou de fazer, o que você fez de errado, o que você fez de certo, não muda a natureza da realidade. Ela continua aberta, aqui e agora. Ela continua aberta. Ela não é definível, mas eu tenho um impulso de defini-la. Eu tenho um impulso de dizer o que eu fiz, o que fizeram comigo. Isso é um impulso. Ele é apenas um impulso criativo. Você pode fazê-lo. Há quanto tempo você vem fazendo? Qual vem sendo o resultado? Quanto da ternura vem entrando em você? Quanto do sofrimento vem entrando em você? Ah, eu gosto do sofrimento. Só gosto do sofrimento quem não conhece a ternura. Não tem outra opção, né? Então, esse é o jogo, né? Você perceber que é aqui que você tá. Refúgio. Quem pode ler? Posso ler, João? Por favor, Mari. Quando seguimos. Ai, desculpa, pode Pode ir, ler. Cris. Pode ir. Fica à vontade. Pode ir, Mari. Bom, vou lá então. Refúgio. Quando seguimos o Buda Dharma, começamos a nossa prática tomando refúgio. Nós nos refugiamos no Buda, no Dharma,
na sanga e também no guru, nas deidades da meditação e nas deusas daquinis. Existem muitos locais diferentes de refúgio aos quais podemos recorrer, mas o principal é parar de nos refugiar em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias crenças e suposições. Quem é aquele que busca refúgio? Ao vermos que aquele que busca é uma formação de energia, um padrão revelado pela nossa lucidez sempre imóvel, vemos aí o verdadeiro refúgio. Mas se refugiar em pensamentos sobre quem ele é, nos levará ao erro. A confiança habitual preguiçosa nos enganará continuamente. Se nos refugiarmos na delusão, a confusão continuará. Portanto, acorde para a sua liberdade viva. Obrigado, Mari. Então vejam, o budismo é cheio de estratégias, né? Porra! Ele é cheio de estratégias. Ai, caramba! As estratégias dele, a primeira estratégia dele é o Buda. Ai, ficou mal. O Buda é aquele que apontou o caminho, aquele ou aquela, e disse: Você não é uma coisa. Nada, em lugar algum, é uma coisa. O que o Buda fala é o Dharma, é aquilo que orienta, para que a gente se liberte da fixação, da ignorância. As pessoas que nos ajudam a nos liberar é a Sangha, seja ela humana ou não humana. Porque às vezes quem te libera é um passarinho, uma brisa. Então, tradicionalmente são esses três. E aí vem outros três. O guru é o Buda que te fisgou, é o Buda que te conectou. Quando vocês forem estudar o livro Simplesmente Ser, que está aí em vias de ser publicado, a parte muito difícil é sobre o guru, porque ele diz o guru, ele é pesado. Você não consegue fazer dele um pet. Ele sempre vai te provocar a soltar o ego. As deidades de meditação são as emanações, ou as energias, ou os princípios que se conheceram vazios e que se prontificam a nos apoiar. Elas têm o mesmo status, elas têm a mesma natureza, elas também são abertura e criatividade, mas elas têm estabilidade nisso. As deusas da Kini são iguais às deidades de meditação, só que elas são famosas por serem mais rápidas, por se apresentarem mais rapidamente, mais hábeis no seu sentido. Isso é o Tantra. Depois a gente vai falar sobre isso. Isso não tem a ver com o Dzogchen. Embora o Dzogchen não vai excluir isso. Porque aí é que ele introduz, né? Você pode buscar muito a deidade, você pode buscar muitos lugares diferentes de refúgio. Mas o ponto principal é você reconhecer que os teus pensamentos, as tuas crenças, as tuas assunções, aquilo que você assume, as tuas suposições, teus pressupostos, eles são datados. Eles são comida estragada, como o professor gosta de colocar. O frescor ou a abertura se dá no presente, não é uma ideia.
A leveza se dá no presente, ela não é uma ideia. Aqui a gente fala muito sobre o modo de ver, né? A visão, que é o ponto mais importante. Depois você vai meditar, e na meditação você senta no modo da abertura, no modo natural. Apenas você se abre. É o que a gente faz nas terças pela manhã. E aí você percebe que quem é esse, quem é essa que está em busca do refúgio? Ele é apenas a criatividade, apenas a formação energética desta natureza aberta. É apenas isso. Sendo esta formação energética também aberta, inapreensível. Não é um sobre. Você não é um sobre. Ah, isto é, eu vou falar sobre fulano. Você não é um comentário. Você é todo um presente. Todo um presente. Então você não, a gente não pensa em estar aqui. A gente está aqui. Para isso, a gente treina, perceber o fechamento e a gente percebe como é abrir, como é fechar. Aí quando ele fala confiança habitual preguiçosa, é simplesmente porque você está acostumado a você. Você não está acostumado ao outro. Geralmente, a gente tem muita dificuldade com o outro. Quando a gente sente meditação, se não te dá um foco, como é o caso aqui, você encontra o outro. Mas é para fazer o quê? É para inspirar e expirar? É para mandar uma luz violeta? É para mandar, é fazer um mantra? Não, não é nada disso. É só esteja aqui. E o que surge quando você está aqui? Tudo surge. E tudo é a revelação contínua do processo criativo, aberto. E vai haver momentos em que você vai pensar sobre o processo. Você vai nomear o processo, você vai focar o processo. E, felizmente, você vai perceber que você não consegue fazer isso por muito tempo. As coisas mudam. A mente se cansa. E você, uau, onde é que eu estava? Eu estava numa história. Eu estava focando em algo relativo. Eu estava achando que eu era algo relativo. Eu nunca fui algo. Eu fui muitos relativos, eles mesmos inapreensíveis. Porque se o seu relativo fosse verdadeiro, você não tinha problemas de relação. Você era a pessoa que você acha que você é. Mas você é a pessoa que é a sua filha, que o seu filho não acha que você é. Curioso. Você não é a pessoa que os seus pais acham que você era, que você é. Eles não são as pessoas. Toca Bethânia, drama, né? E ao fim de cada ato, guardo num pano de prato. Uau! Como é possível viver de suposições? Como é possível sofrer porque a gente não tem o que a gente precisava e a gente sente e às vezes está justo, mas já não é, já não deu. E ainda assim há uma insistência. Curioso. Você se refugia em pensamentos, você se refugia em impulsos, você se refugia em sensações.
E assim é a vida. Quanto mais eu solto, mais muitos sabores aparecem. Como ele diz, né? Acorde para sua liberdade viva. Quem quer ler? Verdadeira Paz. A verdadeira paz não é gerada pelas qualidades dos objetos que possuímos, nem pelas qualidades dos ambientes que habitamos, nem pelas qualidades que consideramos nossas. A verdadeira paz é uma qualidade de refúgio. Quando reconhecemos que nossa própria mente é a presença não nascida, que o espaço em que nos movemos é a ilimitada hospitalidade do Dharmadhatu, o reino de todos os Budas, e que tudo o que fazemos e tudo o que encontramos é a compaixão não nascida da união de vacuidade e lucidez, então podemos ter a verdadeira paz e o apego chegará ao fim. Obrigado, Bia. Então, a roda, ela gira porque a paz é projetada fora. A gente não pode esquecer disso. Enquanto a paz depende do objeto ou da situação, essa é uma paz sob condições. A gente não pode esquecer disso, porque a mente tende a projetar determinadas experiências como paz. E na verdade a paz é algo que você se diz respeito pelo que ele diz, né? Algo que é como a gente olha. A paz está no olhar, na abertura. O Lama Santa tem um livro que fala sobre isso, que chama Mandala do Lótus. Então, quando você percebe que tudo é o processo, significa que o processo nem se inicia, nem se acaba. As coisas não são coisas. É a linguagem, essa danada, que dá a impressão que as coisas são coisas. E a ignorância, essa maravilhosa, que faz com que você não perceba que tudo é processo, que a mente, tudo, está em tudo. Tudo é inapreensível, tudo é aberto. Eu e outro, eu e isso, são construções linguísticas, construções da linguagem. Onde você está já é o infinito, Dharmadhatu, sempre aberto. É que quando você olha com os olhos familiares, cômodos, você encontra o reino das coisas, das suas coisas, coisas para você. Se o seu ex entra na sua casa, a sua ex entra na sua casa, talvez ele chore. Por que você me deixou? Ou metade de mim, ou metade. O espaço é diferente para ele, para ela. Se o seu cãozinho já for muito velho, ele já não é mais. O espaço já é diferente para ele, quando ele era pequenininho e ruía tudo. Não há uma única dimensão.
Diferentes percepções ocupam, constroem o espaço de maneira diferente. Então você já está aqui e agora, na abertura infinita, acolhimento infinito, ilimitado. E o fato de tudo ser relacionável, da relação está aqui quando você vê isso dessa forma. E tá errado dizer ver isso dessa forma. Isso parece um ato de uma feitura. Não é uma feitura. Quando você relaxa, você encontra essa abertura compassiva da relação, de tudo. Tudo é o brilho criativo. Tudo é a radiância criativa. Você é isso, tudo é isso. Por isso que se diz Dzogchen, né? Já completo, sempre completo, grande completude. Não é o eu que é completo, o eu não é completo. O eu sempre é inacabado, bichinho. Ou é inacabado ou tá para se acabar e não percebe. Não é o ego que é completo, é a realidade, é a abertura, é a verdade que é completa. E você é a verdade. Só que isso não é simples, porque o ego ele quer construir a história, ele quer comentar e se afirmar sempre. E as histórias são bonitas e ele não vê que elas se acabam. As histórias são tristes, ele não vê que ele causa tristeza. Quem pode seguir? Eu posso. Por favor. A vida já está aqui. Relaxe e esteja presente consigo mesmo. Não se trata de uma busca ativa por algo, mas de uma disponibilidade receptiva ao que já está aqui. Sem planos, a lucidez está aberta para o que é, sem seleção, sem viés, sem edição. Tudo é como é, e aceitamos tudo como é. O momento infinito é cheio e vazio. Obrigado, Cláudia. Então, não é uma busca ativa por algo. Você não está buscando nada. Você não está ligando a TV para ver o noticiário. Não é sobre isso. Você simplesmente está soltando. Você só está disponibilizando-se ao que quer que surja. Isso é a abertura na prática. Ao abrir-se ao que já é aberto, significa ao reconhecer-se na abertura e perceber-se parte criativa, insubstancial de tudo, isso é o que a gente chama lucidez. A lucidez não é imposta, ela é relaxada, ela é reconhecida. Não é um planejamento, não é uma edição, não é uma forma de ver. É apenas um abrir-se.
ao que já é aberto, ou a abertura que já é. Então é tipo, é sobre soltar, não é sobre artificializar, é sobre soltar. Eu não lembro quem foi que no grupo, acho que foi Bela, colocou uma questão sobre quando ela se aproxima dos ensinamentos, ela vê que é uma parte dela que tenta dizer para não sentir, não sentir quem ela é, o que se é. Eu acho que isso é muito frequente nas praticantes, nos praticantes, que é a tentativa de ser mais forte, né? Então, você quando vai sentar, a coluna está estável, você está com o peito aberto, mas há uma abertura na disposição, né? Há uma abertura na disposição. Há, né? Estabilidade não é rigidez, estabilidade fértil, né? Há uma fertilidade na abertura. Tudo é processo. Não existem coisas. Às vezes é bom você guardar essas coisinhas, esses biscoitinhos da sorte. Porque durante o tempo você vai usar isso como como é o nome daquilo? A rodinha da bicicleta. Você vai precisar disso, tipo, opa, preciso dessa frase, eu preciso olhar. Uau, né? Aí você vai usar isso. Mas depois, quando você aprender a andar de bicicleta, você não precisa lembrar do bilhetinho, nem da rodinha. Então você vai treinar. A palavra treino é prática. Você vai praticar. Então a gente precisa das duas coisas. A gente precisa da visão e da meditação. Quando visão e meditação se encontram, a ação ou o resultado é natural. Vocês vão ver outro livro que vai sair, que é o Suave Simplicidade. Os yogis loucos, maravilhosos, sempre falando isso. A ação é o modo natural. Ela não é artificial, ela não é construída. Se é como se é, ao sabor do momento. Você às vezes vai chorar, às vezes você vai rir, às vezes você vai cantar, às vezes você vai deprimir. Ah, ok. É um momento para cada coisa. É diferente de agarrar o momento e querer ser uma coisa só. Confiança. Quem pode ler? Eu leio. Por favor. Por que está tão ocupado? Talvez você não precise fazer tantas coisas. As situações boas vão desaparecer, com certeza. As situações ruins vão desaparecer, com certeza. Pare de planejar. A vida vai acontecer como deve acontecer, como diz a cantiga infantil. A pastorinha perdeu suas ovelhas e não sabe onde encontrá-las. Deixe-as em paz e elas voltarão para casa abanando o rabo. Todos os pensamentos e todas as experiências que podem surgir são liberados por si mesmos. Assim como as ovelhas que voltam para casa à noite, os pensamentos surgem da vacuidade e voltam para essa casa quando o breve momento de exibição deles termina. Nossa vida, tal como é, faz parte do fluxo de eventos. Nosso lugar no mundo nos é revelado a cada dia. Podemos viver dessa forma sem ser escravos ou senhores. Podemos permitir que nossa vida seja como é. Ah, me perdi, peraí. Sem correção ansiosa aqui, querido. Isso, sem correção ansiosa ou desapontamento. Os padrões familiares continuarão por tanto tempo quanto for a sua força causal.
Quando esta acaba, eles se dissolvem. Nós já vivemos tantas vidas nesta vida. Quando uma forma se dissolve, o potencial do qual ela surgiu libera novas formas. A clareza da mente exibe incessantemente o fluxo de emergência, as formas transitórias do seu esplendor criativo. A vida continua. Caminhar, conversar, comer, dormir. Procurar entidades com essência, confiáveis e substanciais na exibição, leva-nos à dor, enquanto o prazer participativo e relaxado no fluxo ilumina o coração e agrada aos outros. Como escreveu William Blake, aquele que prende uma alegria a si mesmo, a vida alada destrói. Aquele que beija a alegria enquanto ela voa, vive no nascer do sol da eternidade. Obrigado. Então aqui está muito autoexplicativo, né? É, mas assim, quando você está possuído por um processo, por uma parte, por uma perspectiva, o desejo de manter e de afirmar a sua perspectiva é muito intenso. Dessa maneira, a ação que vem da vacuidade, que geralmente ela é ética, ou ela vai resolver, por exemplo, tá frio, eu vou botar o meu casaco. Ela não se dá porque você está possuída, você está agitada, você está agitado, você está intoxicando, sendo intoxicada. E às vezes a gente precisa ser muito humilde. Às vezes a gente precisa se fazer de doido. Às vezes a gente precisa ter muita dignidade. O cristianismo tem fórmulas maravilhosas, porque a gente já falou, né? Eles estão interessados, como parte do budismo monástico também, em equilibrar o corpo a partir de uma domesticação. Então, seja amoroso, mas quanto mais você vai aprofundando relacionalmente, você vai descobrindo que ser amoroso é muito complexo, é muito diverso, né? E para isso você tem que estar aberto para saber o que é preciso ser amoroso com você. Se você está de dieta e você tem em taxas altas de diabetes, talvez comer um doce não seja muito amor. Mas é tão doce, é tão gostoso. Ou talvez manter os mesmos pensamentos negativos de sempre, cuspindo, não seja o que você realmente precisa. Talvez cuidar da angústia seja importante. Então, há uma variedade do que é necessário. Só que quanto mais você se abre e você deixa o que vem, vem, o que vai, vai, menos a possessão vai te domar, vai te dominar. Mais você vai vê-la e dizendo, curiosamente, estou aqui de novo, destruindo mais uma relação. Curiosamente, aqui estou eu de novo, maldizendo a vida. Curiosamente, estou aqui de novo com um pensamento mágico sobre essa questão. Curiosamente, estou eu aqui de novo. Lá, 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 lá. Interessante. Eu sou o meu próprio feiticeiro. Eu preciso da abertura, eu preciso perceber, deixar o feiticeiro vir e ir. Isso não é fácil, gente, porque geralmente os feiticeiros eles criaram nossos feiticeiros internos, né? Quando eles não sabem quem são. Eles estão ali criando porque é familiar, porque é cômodo, é confortável. Eventualmente você tá num lugar muito triste, muito confuso, mas é muito confortável ter segurança dessa forma. Não entrar em contato com a verdadeira tristeza da situação ou com a verdadeira dor da situação. Então, quando ele fala isso de permitir que a vida seja como é,
Não é injustiça, não é nada disso. É apenas sair do estado de tensão, para que a sua ação seja precisa, seu movimento seja preciso. Sair do estado da fantasia mental. É dessa maneira. E aí você continua fazendo o que tem que fazer, mas ao modo natural, abrindo ao que já é aberto. Quem pode seguir? Eu posso, João? Por favor. É um, lo- é um longo caminho para o aqui. Vendo você, eu senti confiança e o anseio de avançar. O caminho estava aberto agora e eu devo aproveitar a minha chance. No entanto, não é tão simples, pois, como você sabia perfeitamente, o esforço para chegar é o que me detém. Buscando a iluminação e tentando ser como você, me mantinha ansioso e me esforçando com cada vez mais tarefas a fazer. Eu enganei a mim mesmo ao ignorar a ilusão. A vida se tornou muito real, com cada vez mais confusão. Tendo tentado tentar, então tentei desistir. Eu desisti de tentar e desisti de desistir. Nesse caminho parou aqui. Eu era, eu era tudo, menos livre, pois não há necessidade de viajar. O caminho é simplesmente ser. Esse é para se lascar. Fecha tudo. Ele tá falando com o professor dele, é muito emocionante isso, né? É um poema por professor dele. Ele sobre a trajetória dele, né? Dele dizer como a gente se esforça, como a gente se, se tenta construir força, mas é mais leve. É só ser mais leve consigo. É só ser mais leve. Esse aqui é isso. É... Vocês aguentam mais um pouquinho? Uhum. Então bora lá. Eu vou ler primeiro. Cris, obrigado. Seu tom deu, foi o que o poema precisava. Seu espírito. Na prática da meditação tranquilizadora básica, também conhecida como Shiné ou Shamatha, voltamos nossa atenção para um objeto externo, simples, ou para o fluxo da respiração das nossas narinas. Quando ele quer dizer um objeto simples, é como uma pedra, um seixo, não algo muito sofisticado, algo muito simples. Estabelecemos uma intenção clara de que esta é a única coisa que vamos nos concentrar. Sempre que a nossa mente divagar, gentilmente a trazemos de volta ao nosso ponto de foco. Nessa prática, empregamos o enfoque consciente da nossa atenção para nos separar do enredamento dos conteúdos fugazes da nossa mente. Com essa intenção, os pensamentos, sentimentos e sensações que surgem são recategorizados, mudados de interessantes para distrativos. Dessa forma, estamos nos desvencilhando da nossa tendência habitual de nos fundirmos e então
reagirmos aos vários fenômenos que surgem. O objetivo é não se envolver com o fluxo da experiência em constante mudança, simplificar nossa intenção e, por meio disso, encontrar um espaço calmo, livre de preocupações e distrações. Alguns dos pensamentos que surgem podem parecer bastante amplos, como se estivessem expandindo nossos horizontes, mas porque estamos absortos neles, não podemos vê-los claramente. Nosso encapsulamento em cada momento transitório cria uma descontextualização que nos faz saltar do mundo deste momento para o mundo do momento seguinte. Então, estranhamente, o próprio isolamento desses momentos de experiência gera a ilusão de continuidade, à medida que deslizamos de um momento para o outro. Isso é acompanhado por uma exaustiva sensação subliminar de fragmentação e da necessidade percebida de ter que sustentar tudo. Essa responsabilidade gera uma tensão ansiosa que alimenta o nosso envolvimento e interesse em tudo que está ocorrendo, enquanto tentamos estabelecer quais ameaças ou benefícios podem ser encontrados em cada evento. Nesse parágrafo, ele está descrevendo o que acontece quando você adere aos pensamentos, quando você simplesmente mergulha para dentro deles como se eles fossem a verdade. Ou quando você adere à sensação, quando você adere ao impulso. É a mesma coisa. O objeto, ele não é mais o objeto. O pensamento não é mais um pensamento. Ele está investido de energia. Mas como ele é transitório, você vai para outro lugar e você fica meio confuso. Ou quando você começa a comer um quadrinho de chocolate e daqui a pouco você comeu a barra inteira. É simples. Você foi totalmente envolvido pelo impulso. Ou quando você começou a falar mal um pouquinho, daqui a pouco você falou mal um montão. Você foi completamente envolvido pelo impulso. Na análise budista Mahayana das duas verdades, isso é chamado de estado da verdade relativa impura. Dentro desse modo dual de experiência, temos a sensação da existência de sujeitos e objetos reais. Ela é uma verdade relativa, ela não é absoluta, ela é relativa. Só que ela é impura. Essa visão é descrita como impura porque o sujeito se considera fortemente real e também considera o objeto fortemente real. Essa polarização reificada gera julgamentos e as distorções dos cinco venenos, as emoções aflitivas da estupidez, assunção, desejo, apego, raiva, aversão, orgulho e ciúme. Desculpa. Então, uma vez que você começou a festa da densidade, ela vai te levar para um lugar difícil. Não tem jeito. Seja uma densidade interna, seja uma densidade externa, ela vai te levar para um lugar difícil. Você vai querer mais e não vai ter. Você não vai querer mais e não vai conseguir se afastar. Você vai querer mais e vai se agarrar com aquilo, tendo orgulho. Você vai ver que o outro tem mais e vai ter ciúme. Segue o baile da densidade. Nossa experiência tende a ser permeada pela coloração afetiva. Pensem numa tinta de cabelo. Uma inflexão emocional que enriquece ou distorce o que realmente está acontecendo. É como um filtro que te inibe. Agora você começa a experiência, ela não só é sujeito e objeto, como é sujeito e objeto colorindo-se, ou contaminando-se, ou enevoando-se de uma determinada maneira. Isso é a aflição emocional, ou o veneno emocional. Nesse estado, é muito difícil vermos uma situação sem termos imediatamente uma opinião. Eu acho que uma reação que passa a ser o sentido principal da situação que levamos conosco. É raiva, mas parece que é uma opinião. É tristeza, mas parece que é uma opinião. É só descaso, mas parece que é uma reação.
Aquilo está dentro da tua vida. A prática de meditação, aí ele volta agora para falar dos benefícios de shamatha. A prática da meditação de acalmar a mente nos ajuda a aprender a ouvir, a saborear e a tocar, sem preencher o espaço fresco da experiência com nossas atitudes e suposições habituais. A mente vai ficar mais calma com essa prática, mais sóbria, menos reativa, mas ela ainda está dentro de um estado relativo, que é importante, é terapêutico, é primeiros socorros, ter isso. Ainda não é a verdade, mas te ajuda a estabilizar a relação com o mundo. Se você cria muito apego à prática, aí você cria um problema. Porque agora você vai ter que meditar para poder responder. Você é meditador anônimo, né? É um estado artificial que você recorre para poder lidar com a vida, né? Então, nesse caso, é bom treinar processos de abertura, do outro, da face do outro, de dançar com o outro, de perder e poder, né, dançar com a vida. A prática de acalmar, que é essa que ele está falando, a shamatha, ou chinê, rompe os nossos padrões usuais, encorajando uma concentração que é simples e direta. Se eu estou com foco na minha respiração, ou no meu abdômen, ou no objeto externo, eu não estou com foco no veneno que me dá conforto. Essa é a diferença. Ela não tem um programa complexo e não é melhorada pela paixão ou pelo enriquecimento emocional. O foco é simples, apenas esteja. Você não se concentra melhor na sua respiração se estiver com raiva, triste ou com desejo. Pelo contrário, raiva, triste ou com desejo, você se perde da sua respiração, né? Em outras situações, você pode sentir que está se concentrando, mas quando está cheio de desejo ou raiva. Em outras situações, você pode sentir que está se concentrando mais quando está cheio de desejo ou raiva, pois nesse caso, há uma forte fixação energética no objeto escolhido. Eu vou te destruir, eu vou te amar para sempre. Se você está realmente irritado com alguém, há uma espécie de visão estreita e atenção despertada aos detalhes que faz com que você saiba exatamente o que está acontecendo com o objeto da sua raiva ou irritação. E não diga isso não, viu? Não diga mais isso. Se você disser, mas isso aqui, tá vendo o que você faz? Então, a raiva é apaixonada pelo objeto, né? A raiva é apaixonada pelo objeto. Quando você está focando em algo com excitação afetiva, você o preenche com as suas projeções. Aí vai ser tão bom, a gente vai chegar ela vai me pegar no aeroporto, vai ser tão lindo. A gente fazer isso, fazer aquilo. Daqui a pouco ela liga e diz: Eita, não vai dar, eu tenho um compromisso. Você pensa que está vendo aqui aquilo com clareza, mas na verdade está criando uma realidade a partir das suas projeções, a partir do que está atribuindo ao objeto. No entanto, isso é muito diferente de uma concentração calma e clara. Com a concentração calma, o objeto pode ser ele mesmo, sem levar a mente a ocupações, associações e amplificações. Quanto mais acalmamos a mente e ficamos menos propensos a nos prender no que está surgindo, mais sentimos que o espaço aumenta, a desidentificação aumenta. E podemos ver o status real do que ocorre, ao mesmo tempo mais separados e mais conectados ao que está acontecendo. A verdadeira conexão não se baseia na fusão, mas começa com perspectiva. Temos que estar separados para ver. Não vemos claramente nem com a fusão, nem com a evasão. Eu preciso de um contato ótimo. Eu nem preciso me fundir, nem preciso fugir. Eu preciso estar comigo, estar com aquilo, estar com a minha vida. Às vezes em terapia vocês vão ver quando a pessoa ela tá você convida ela para estar com algum elemento da vida dela, aquilo dá um clarão, né? Porque ela entra em contato. Quando vemos claramente, desfrutamos da segurança de não sermos uma entidade sob ataque. Eu passo a ver melhor as coisas.
Posso dizer, olha, eu tô sentindo isso, ela falou isso, eu tô sentindo tristeza. Ela falou isso, eu fiquei chateado, né? O ego finge ser independente, mas na verdade é facilmente influenciado e ferido pelas circunstâncias. Nosso ego desenvolve uma ampla gama de movimentos defensivos com o ambiente para existir. Não, movimentos defensivos, nenhum dos quais é muito bem sucedido, pois ele precisa do contato com o ambiente para existir. A gente tem muitas formas de fugir da realidade. A gente tem muitas formas de criar monstros. A gente tem muitas formas de criar narrativas. Muitas formas. Nenhuma delas resolve. Porque você tem que continuar contando a história. E você tem que ter o seu time das pessoas que concordam contigo. E com certeza, se você tem o teu time, alguém tem o time. O outro time que não concorda com a tua história, né? Isso é a vida. Isso é um drama o tempo inteiro. Nossa mente calma, por ser menos reativa, é capaz de permitir que os eventos ocorram e de observá-los com atenção consciente e que não se envolve. À medida que essa atenção gera uma sensação de calma, nossa mente é menos atingida pelas ondas de esperanças e medos. Então isso é a estabilidade de Shamatha, né? Que é tão reconfortante, é tão estabilizadora, com o risco que eu disse a vocês de você confundir estabilidade com rigidez. Eventos, pensamentos, sentimentos, sensações e assim por diante continuam a surgir, embora pareçam ter cada vez menos a ver conosco. Eles não nos atingem, controlam ou oprimem. As aparências ocorrem como formas ilusórias e transitórias que se movem dentro do espaço da nossa mente tranquila. Praticando assim, passamos a habitar o que é denominado verdade relativa pura. Dentro dela, ainda nos identificamos com a sensação de que eu estou aqui como um sujeito, experienciando objetos. Mas estes agora são mais simples, pois não estamos dizendo o que eles são. Você simplesmente está e você é atravessado. Você está, mas há um você que é atravessado. Você é um observador, um pleno observador. Isso é muito importante nos processos de dependência química, dependência emocional, dependência de pensamentos negativos. Você simplesmente treina isso. Tipo, olha, há um observador e há uma construção negativa. Eu não vou agarrar a construção negativa. Há um observador e há uma construção positiva. Eu não vou agarrar a construção positiva. Eu simplesmente continuo presente. Nós não os vemos mediados pela nossa preocupação com o ganho ou perda. Ganho em termos do nosso desejo, do que é que eu posso me apropriar aqui, e perda em termos da aversão, que é gerada pelo medo de que nossa certeza ou segurança possam ser roubadas. Tornar-se relaxado e espaçoso e receber todos os seres nessa equanimidade aberta é o caminho geral de todos os ensinamentos Mahayana, incluindo o Tantra. Então, o objetivo da prática é você ter mais abertura, mais abertura, mais abertura, mais estabilidade, mais estabilidade, mais estabilidade. Não rigidez, estabilidade. Não frieza, necessariamente, e sim isenção. Então, essa é uma prática muito recomendada como primeiros socorros. Ela não é uma prática não dual, ela é uma prática que diz respeito à verdade relativa, mas ela te tira de lugares mais difíceis e te leva para lugares melhores. Embora lugares melhores também sejam temporários. Então você precisa desta prática junto com os estudos e as práticas que vão te convidar a dizer que você é parte de tudo, que tudo é o processo. Então isso é importante para gente. Hum.
Aguenta mais um pouquinho? Andiamo? Tá bom. Agora alguém aí que minha gargantinha já coisou. Posso ler. Vai lá, Amanda. Apenas de passagem. Quando relaxamos no espaço aberto, na presença da pureza intrínseca do coração de todos os Budas, nossa mente e a energia dela estão aqui inseparáveis na não dualidade. Quando a base aberta da energia está presente, tudo o que surge é a clareza. Mas, quando estamos distraídos pelo senso de sujeito e objeto, como entidades reais, então tudo que surge é deludido, obscurecendo o lugar onde atualmente estamos. No Dzogchen, a principal maneira de lidar com essa delusão é simplesmente trazer nossa atenção de volta para e como aquele que está tendo a experiência. Ao fazermos isso, nossa atenção concentrada, relaxada em sua própria base, nossa presença aberta, não nascida. Mas dá só um minutinho aí. Vejam, para vocês entenderem a diferença, né? Quando você vai fazer shamatha, a mente, você tá botando um foco. Geralmente você faz uma prática de 20 minutos ou de 40 minutos. Você vai fazer uma prática com objetivo mais amplo, mais, desculpa, mais curto. É foco, né? É foco. Aí você vai treinar aquilo, porque aí você vai perceber a intoxicação. Você vai sair de um estado intoxicado. Só que quando você vai ver no Dzogchen, que é a nossa tradição não dual, a pergunta é o como, não é o foco, é o como. Então, olha, tudo é processo, tudo é a criatividade da mente. Bom, você senta aberto, mas não tem foco, porque o foco é tudo. Tudo vem, tudo vai. E esse que observa também é tudo, também faz parte de tudo. Ele não está distanciado de tudo. Ele também é parte da radiância. Ele, ela, ele. Então aí você volta, então tudo está aqui. Tudo se move aqui. Tudo é imóvel e tudo se move aqui. Tudo é processo. Então isso é muito importante. Quando você faz uma coisa, você não faz a outra. Aqui as práticas são de 5 minutos, 10 minutos, para. 5 minutos, 10 minutos, para. Então há uma diferença nesse sentido. Obrigado, madame. Pode seguir. Em nossa vida diária, muitas vezes estamos colados na experiência, presos no fluxo de eventos, como se ator e ação fossem um. Essa forma de experienciar pode parecer agradável quando gostamos do que está acontecendo, mas carece de clareza, uma vez que não podemos ver o que estamos fazendo. Quando praticamos o focar calmo e, em seguida, ampliamos nossa atenção para permitir que ela registre o fluxo de experiência, é como se nos separássemos do que está ocorrendo e nos tornássemos capazes de observar. Isso nos permite fazer escolhas mais conscientes, mas também pode intensificar nossa sensação de ser um sujeito separado, alguém que pode saber, planejar e agir. Isso Então isso é aí. exatamente o que a gente estava falando, né? Quando você vai treinar o foco calmo, você está registrando, né? Então, aí ele está falando dessa passagem de Shamatha para o Dzogchen. É exatamente aí. Pode seguir, Madal.
Entretanto, a nossa atenção, como qualidade ou capacidade da nossa identidade individual, não está estabelecida em si mesma, pois necessita de um objeto para sustentar sua própria existência. O ego requer contato com algo diferente de si mesmo e, portanto, nossa atenção ainda é vulnerável à distração, ao arrebatamento pelo fluxo da experiência dual. O ego é uma sequência de formações temporárias que surgem e desaparecem devido a causas e condições. Enquanto a nossa identidade for constituída para ser um ego individual, seremos condicionados pelas circunstâncias. Mesmo se acalmarmos a mente e subirmos a níveis de concentração não perturbada, esta ainda será uma prática de produção de boas causas para obter bons resultados. Só um Quando o minutinho, combustível. Madai, só um minutinho. Gente, isso é muito importante em dois sentidos. É realmente bom que a gente pratique isso. É realmente bom que a gente pratique. Porque isso te mostra as fantasias da mente. Mas ao mesmo tempo você precisa perceber que você precisa da sobriedade, mas não, não ficar muito agarrado ao sóbrio. Porque se você for muito sóbrio, você não vai dançar, você não vai se encantar com a vida, você não vai ser tocado pela vida. Então você precisa. Agora, também achar que a tua ignorância, que o teu veneno, que o teu torpor, que a tua raiva, que a tua inveja, que a tua, teu orgulho, que o teu apego, tá tudo bem? Hum, não é bem por aí. Né? Tá tudo bem, claro, mas talvez seja difícil para as tuas relações, talvez seja difícil para ti mesma, né? Então é importante a gente perceber que a desidentificação que chama tá atrás é importante. Mas ficar aí é ficar na metade do caminho. Ainda tem um eu, né, que precisa praticar. Exato, Se deixa de praticar, aí se perde. exato. Pode seguir, manda. Quando o combustível acaba, nosso foguete retorna à Terra. Precisamos encontrar uma maneira de ser responsivos sem nos perder. Essa Precisamos de palavra, presença. desculpa, manda. Essa palavra é estranha pra gente. É ser responsivos, mas é ser capaz de oferecer resposta. Ser capaz de oferecer resposta. Você precisa oferecer resposta ao mundo. Você não pode se isolar demais. Você pode só estar alimentando pensamentos negativos. Você não pode abraçar demais o mundo. Você pode estar sendo só é, testando a tua força ou o teu ego. Nenhuma coisa nem outra, né? Então você precisa de uma relação sóbria com a realidade, mas aberta com a realidade. Então isso é a diferença de praticar em locais isolados. A gente precisa disso. A gente precisa praticar em casa. A gente precisa praticar o tempo inteiro. Como visão, abertura, né? Pode seguir, mandar, desculpa. Precisamos de presença, espaço e disponibilidade, sem apego ou dependência. Porque quando vemos algo que nos faz felizes, aquele que está feliz pode se sentir verdadeira e totalmente feliz, mas esta é, intrinsecamente, uma experiência transitória. Esse fato deve estar claro para nós. Por quê? Se no minuto seguinte alguém falar algo de que não gostamos, nosso sentimento de felicidade logo desaparecerá. No entanto, quando estamos felizes, nossa fixação na intensidade do momento parece nos selar em uma bolha. Quando essa bolha estoura, estamos na próxima. E então, quando essa estoura, estamos instantânea e perfeitamente em outra. Isso cria ao mesmo tempo a ilusão de um eu reconhecível, permanente e uma falta de atenção às contradições dos momentos de bolha, cada um dos quais é considerado a coisa real. No entanto, Mas dá só um minutinho.
quase da hora. A gente vai parar aqui, porque as meninas têm dúvidas. E ele vai falar do Dzogchen. Hum, Tá, hum. mas é bom. Acho que ele começa a introduzir esse tema das práticas, que vai ajudar a gente a perceber, né, o que são nossas práticas, o que, como é. E aqui o mais importante para a gente, obrigado, Madá. O mais importante para a gente é a visão. Se você tem a visão, que é tudo é processo, não existem coisas, não existem impulsos que são movimentos criativos, processuais, que querem dizer que isso é assim. Existem pensamentos, existem recursos energéticos da linguagem, mas isso o fato dele querer que seja assim não faz com que seja assim. Não é assim. Ah, mas você quer me dizer que as coisas negativas não existem? Claro que existem, mas por que você só foca nelas? Ah, você não quer me dizer então que o pensamento positivo não existe? Existe, mas ter o pensamento positivo em algumas situações é o cúmulo da burrice. É diferente estar aberto. Uau! Deixa a vida, deixa o arco, deixa a flecha e o arco dizerem o que é que precisa ser atirado, onde precisa ser atirado. Para isso precisa atenção, abertura. Então, é esse convite estético quase que o texto nos convida sobre a vida. Isso, o Matheus colocou aí, né? Ó, duas coisas interessantes. Mas tá falando no mindfulness com pessoas que têm adição, faz-se prática de surfando com a fissura, né? E Matheus colocou, meu entendimento é que o corpo físico mudou bastante depois de aplicar isso de apenas um processo. Vocês vão ver uma coisa tão interessante com isso, que é no narcisismo ou em outros processos obsessivos na nossa vida. Quando falta o amor do pai ou da mãe, por N questões, as pessoas elas começam a dizer, não, tudo bem, eu tenho meu corpo. Oh, oh, o corpo muda. As pessoas começam a dizer, não, eu tenho que fazer isso, senão coisas negativas vão acontecer. Elas têm que ter controle, porque elas foram tão machucadas que agora elas têm que ter controle. Então, a mente dual, ela tenta se equilibrar a partir de objetos, sejam internos, sejam externos. O que a gente está fazendo na nossa prática é treinar o abrir-se, né? Treinar o abrir-se. Ah, não é fácil. Por quê? Porque não nos ensinaram. Não nos ensinaram. Então a gente vai criar espaços, criar momentos para isso, né? Isso é a prática. Isso é a prática. Você vai ver, né, que isso é uma prática que é a prática não dual. Ah, mas eu quero uma prática que me ajude a perceber melhor, a acalmar melhor. Faz chama-ta. Desidentifica. Solta. Né? Mas não confunde uma coisa com a outra. Porque senão tu pode. Nem começa uma coisa e acabar em outra, não. Divide o teu tempo, constrói o teu caminho. Cris e Joyce. Eu sinto assim, João, que esse momento no livro, ele é muito importante, sabe? Uhum, Eu, eu vou pegar desde isso que você falar, desde isso que você falou sobre construir o caminho, o próprio caminho. uhum. O que que eu venho entendendo, né? Ah, a gente pode, inclusive, se identificar. Vou pegar um exemplo. A gente pode se identificar, inclusive, com a identidade de praticante.
Isso Uhum. pode ser um tiro no pé lá na frente. Então, o James Lowe, ele já dá, seguramente, ele já inicia o livro sobre práticas importantes para a atividade condicionada da nossa mente e das nossas inúmeras identidades, como chamatas. Uhum. E eu estou na imersão com o Lama Santa e a gente está pegando Uhum. muito chamata pura, impura, prajna, Uhum. ripa. Agora, essa semana vai pegar ripa. Eu queria dialogar contigo, porque ele citou James Lowe. Não sei se Uhum. ele conhece James Lowe, mas ele citou James Lowe. Mas eu queria que você me ajudasse a converter um pouquinho, a linguagem, de forma inicial. O que a Uhum. gente tem feito aqui é essa receita que James Lowe falou. Primeiro, a gente, por a nossa mente estar muito no modo de impulsividade, e ele cita a responsividade, é necessário que a gente tenha um certo trabalho de concentração, escolhendo elementos. Os elementos escolhidos são os cinco lumes, né? Terra, fogo, água, ar, éter. Uhum. Para que a gente tenha uma prática de fechar esse foco e realmente ter a prática de fechar o foco em elementos. Só que progressivamente é um processo, um caminho gradual. A gente caminha para a chamata impura, se não me engano, é pura? Eu sempre confundo a chamata. Que é o caminho de abrir isso. E Uhum. aí eu fico um pouco confusa quando você traz o Dzogchen, e é esse diálogo que eu queria estabelecer contigo. Uhum. Porque logo em seguida tem Prajna, que é convidar esse testemunhador a reconhecer agora a Uhum. identidade de Cris, de praticante, Uhum. conversando com o João, com outras Uhum. pessoas da Sangha, lendo o livro de James Lowe, sendo uma coisa bem de testemunhador. Chegamos Uhum. até esse ponto. Mas Dzogchen, para mim, ficou como esse caminho de treinar essa liberdade frente às aparências. Desde esse ponto eu queria trazer esse diálogo e queria desanuviar as minhas dúvidas, sabe? Uhum. Porque tem esse método apresentado por Lama e Cris, tem eu não um método de. misturaria. Eu não misturaria os métodos, sabe? Aham. Eu não Não misturaria. quero misturar, só Eu quero realmente deixaria. saber as diferenças. Porque o Lama vai fazer o caminho gradual, pouco a pouco, dentro de um processo que é muito interessante e, e, Uhum, mu- e ele vai ajudar nesse sentido um processo muito rico de percepção de si, de percepção desse. Só que James, ele vai por um lugar que já seria no caso do roteiro do Lama, de apresentar a natureza de presença. uhum. Prajna, talvez. Prajna é um recurso, mas é a ideia de que Uhum, você vai ser introduzido à natureza do que é, né? Isso é o Dzogchen, né? uhum, E, e não é que dá para misturar para fazer uma tese, mas o melhor é quando tiver no ensinamento não dual, tu não raciocinar sobre ele, não comparar ele, não contrastar ele, tu vivenciá-lo. Quando tu tiver no ensinamento de construção, de energia, aí é preciso vivenciar isso dessa forma, né? Se tu vai uma prática de Tantra e todo mundo é muito formal, então tu precisa estar ali daquela maneira, fazer a visualização daquela forma, bater o tambor daquele jeito, e a coisa vai funcionar daquela maneira, né? Então eu não colocaria em contraste, sabe? Eu fluiria aqui, fluiria lá. E veria o que é que vai rolar. então, Coisas vão rolar. sim, com certeza, mas não posso deixar de
como praticante dessa sanga, né? Uhum. Desse grupo, e do outro, é uma tendência de querer comparar um pouco. É, E eu posso dizer, eu tenho que ser muito honesta com você. E, e também existe uma tendência, que eu não sei quem é que está perguntando aqui, mas qual que é o caminho mais rápido? Né? cara, eu te digo, eu vou para tantos ensinamentos diferentes. E cada ensinamento é lindo, porque ele vai ensinar um aspecto do caminho. E é lindo, tipo, Uhum, que bonito, tudo. Não sei o quê. É, eu não vou para tantos assim, porque eu não tenho tempo. Mas eu gosto de ler diferentes textos do Dharma, eu gosto de pegar diferentes ensinamentos. E cada ensinamento é único. Eu evitaria a comparação, sabe? Eu evitaria. Porque ele vai te levar para uma mente avaliativa que quer entender, que quer transformar isso em conhecimento e não em vivência, sabe? E é melhor tu ir para vivência. Aí as dúvidas são diferentes. entendo. As dúvidas são Uhum. sobre a prática, né? Tu tá fazendo prática do Tantra, não tem João, nada a ver com isso que a gente tá falando. No Tantra a uhum, visualização é A, B, C, e aí tu tem que ter tudo é o corpo da deidade, o mantra gira. É um mani padme hum, mani padme hum, mani padme hum. É diferente. aham, sim. Outra pergunta para ti, Cris, a gente tem que ir por mas, causa da hora. Aí, mas é uma outra pergunta bem rapidinho. tá. Juro, João. Existem vários Dzogchens? Não. Não é um único só. É só isso, É, queria saber. só um. Tá bom. Ou melhor, Obrigada, querido. pode ter muitas formas de ensinar, mas só uma Aham, realidade criativa. E há muitas formas de se relacionar com ela e falar sobre ela, né? uhum, Então, isso. uhum. Obrigada. De nada. Joyce. Boa noite, gente. João, vê só, eu comecei a fazer uns lembretes que você até tinha sugerido em um dos encontros, do que Uhum, a gente tem estudado, né? E hoje eu anotei algo que eu queria que você comentasse um pouquinho, se for possível, que é uhum, assim, eu desisti de tentar e eu desisti de desistir. uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque isso me tocou bastante, mas eu queria compreender melhor. Melhor tu falar, Joyce, o que é que tu pensa disso? Então, assim, do que eu compreendi, é porque quando a gente está no meio da situação, a gente tem uma tendência de alimentar ou querer fugir, né? Ou a gente está Uhum, na ilusão de criar aquela historinha, ou a gente está querendo fugir, se esquivar daquilo. E uhum, aí, no momento que traz essa perspectiva, né, que eu parei de tentar e parei de desistir, me parece que eu paro com esses dois mecanismos de alimentar ou de fugir, assim, como uhum, se eu simplesmente deixasse a coisa mais livre como ela é. uhum. Só que isso na experiência cotidiana não é um processo fácil, né? Isso. Mas eu entendi mais ou menos dessa forma, assim, que as coisas que a gente está passando, ou a gente tem muito, quando é no lugar do desejo, a gente tende a alimentar, a querer tentar, e quando é algo que é do campo do sofrimento, aí a gente quer desistir, a gente quer fugir. Né? Então é como se na hora que eu escolho nem lutar e nem desistir, é como se eu estivesse parando com esse jogo meio neurótico, né? De Uhum. tentar me esquivar ou de tentar alimentar desejo e sofrimento, assim. Não sei. Parece bom. Pra mim parece bom. Vocês acham bom também? Gostei. Apenas está, né? Apenas está. Muito bem. Então amanhã tem prática para quem quiser, às 7 da manhã. Se quem não vier, vai ser gravado. Vai até que horas, João? Amanhã, de 7 da manhã até que Sete, horas? a gente começa às 7h10 e vai até às 8. Certo. Vou ver se eu consigo participar. E vai até às 8. E a gente vai fazer a dedicação.
com o quadro que é. Hum, quem quer ler a dedicação? Hum, quem arrisca? Eu. Bora lá, Cláudia. Mamukandro yopikshamote, bachestel dadoche pamodam, rikidam sanguaeshium, machicandro tsoki dentui, gensulo, kitsape, tengyuji. Chefe de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos. Dorja Pamo, a Senhora dos Kulas, Sanguaeshium, através do poder das deusas selvagens e daquines, possa James Lu ter uma longa vida, saudável e digna. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Então, até semana que vem. Obrigados. Obrigada. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, Obrigada, João. gente. Obrigada, Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada. Boa noite. Beijo.